Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de programação Python, falando das funções, mas agora a gente vai falar de um ponto bastante importante, que é como criar as nossas próprias funções, né? A gente viu, por exemplo, a função matemática, que a gente chama função matemática, ela executa alguma coisa, né? Eu quero calcular o seno, quero calcular o cosseno. Isso é uma função, né, de seno e cosseno, que você tem que seguir, né, a forma como o próprio o Python, né, foi desenvolvido dessa forma. No caso das funções que você vai criar da sua maneira, né, da maneira como você acha conveniente. É claro que uma vez que você criou uma função, você vai ter que obedecer os próprios critérios que você mesmo criou. Mas antes de a gente começar o vídeo propriamente dito, gostaria de convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se caso você tem sido ajudado pelos nossos vídeos, né, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Clica em Seja Membro e verifique, né, as vantagens e as duas modalidades que existem. Sem mais delongas, vamos então a nossa apresentação, né? Como que a gente vai criar então as funções, né? Antes disso, vou colocar alguns argumentos aqui para a gente, algumas informações que são importantes, né? As funções nada mais são do que pequenos programas, só que elas são os pequenos programas que são independentes da programação principal. Elas vão executar ações específicas. Então, eu quero pular uma linha, por exemplo, quero dar um print alguma coisa, eu quero que faça um determinado cálculo, quero fazer um teste, enfim, né? Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser dentro de uma função, então eu vou colocar, ela vai executar ações específicas que eu vou determinar lá dentro, né? As funções não fazem parte do programa principal, isso aqui é importante. Embora você no programa principal você vai chamar as funções, como eu disse, né? Elas precisam ser chamadas. O programa não vai executar, então você pode definir 1 milhão de funções dentro da sua programação. Mas se você não chamar a função, ela vai ficar lá bonitinha. O software vai direto para a primeira linha que tiver executado. Eu vou até mostrar para vocês como que isso acontece, né? É, um ponto importante que eu falei aqui também, né, do programa principal e do programa, né, da função, é que os parâmetros que você define na função, eles são totalmente independentes dos parâmetros que você define e das variáveis, né, que você define no seu programa principal. Então, se você usar, por exemplo, a variável raio na sua função principal, você pode usar raio também na sua função definida, né? Então, no programa principal você usa raio e na função também você usa raio, não são independentes uma da outra, né? Então, o que acontece? Às vezes é bom você ter isso em mente, porque se você às vezes faz a programação, já defini a variável lá na função, esquece, não está definido, está definido lá na função. Você teria que definir de novo. Então você tem que ter isso em mente. Função é um programa à parte do seu programa principal. As funções elas podem ser criadas sem parâmetros. Então, por exemplo, eu não preciso sem parâmetros, eu quero dizer sem variável nenhuma. Então eu quero só executar uma série de digamos, mensagens, né? Faça, oh, que legal que você está aqui, sei lá, né? Uma mensagem qualquer, né? Pode ter parâmetros, então nesse exemplo que eu falei de calcular, por exemplo, a área, né, do círculo a partir do raio, então eu tenho que informar o raio para a função, então é uma função com parâmetros. Ela pode ter retorno de valores, né? Então, além dela executar além dela executar tarefas, né, imprima tal, né, frase, faça isso, faça aquilo, pode, né, várias ações. Você também quer, que nem o caso desse exemplo do cálculo da área, eu quero saber qual que é a área, né? Então eu preciso retornar para o programa principal, eu tenho que usar o comando return para ele com o atributo que eu quero que ele retorne. Depois a gente vai fazer uma brincadeira aqui para vocês verem a diferença, né, que eu patinei para até perceber isso, né? E eu posso também sem retorno de atributos, né? Simplesmente eu encerro o meu programa e a minha função e acabou, né? E eu posso usar o que eu comentei do comando return. Digamos que a função ela precisa de um número real e aí foi digitado o número
ou uma letra, um número real, eu preciso de um número inteiro, e aí foi digitado um número real ou uma letra, né? Eu posso usar a função, o comando return, para encerrar minha função antes dela chegar ao fim. Então a função ela vai sendo executada linha a linha, chegou no fim ela volta para onde o ponto na qual ela foi chamada na programação. Isso é importante também ter em mente, né? Então você vai executando a programação, aí a função foi chamada, ele vai lá para a função, executa tudo que está na função e volta para aquela linha aonde ela foi chamada e continua a programação, né? Então é assim que ele vai checando os erros também. Digamos que, né, se vai dar um erro, se você precisa de um atributo diferente, foi informado um atributo diferente, o que você precisa, você pode colocar, isso a gente vai ver nos próximos vídeos aí, uns 2 ou 3 para frente, a gente vai ver o comando if, que é justamente o se em português, né? Se tal coisa acontecer, então faça isso, se não, faça outra coisa. Ele trabalha em conjunto com o else, quando são duas condições só, então faça isso, se não, faça aquilo. Ou eu posso trabalhar com o else if, que se eu tiver 3 condições, por exemplo, para x maior que 0, faça isso, então if x maior que 0, else if x igual a 0, else x menor que 0, por exemplo, né? São as 3, isso aqui a gente vai ver. Então você pode usar na sua função essa estrutura aqui, a gente vai ver isso, né, com calma na sequência, e se tiver alguma condição fora já do padrão, você pode usar o return, né, mandar uma mensagem, ó, tá errado, e volta para a programação principal, né, antes, senão ele vai dar erro na programação, né? Então são as verificações que você pode fazer à medida que você vai avançando, digamos assim, em termos de programação. Bom, como que a gente vai criar então a função, né? A função é criada pelo comando def. Def, o nome da função que você quer, você tem que abrir parêntese, e aí você coloca os parâmetros se você tiver. Então, como eu comentei agora há pouco, você pode ou não pode não ter parâmetros. Se você tiver parâmetros, você coloca aqui. Por exemplo, um cálculo da área de um retângulo. Você precisa da área da base vezes a altura, né? É a formulinha do cálculo da área do retângulo. Então você precisa informar 2 parâmetros da sua função, a base e a altura, para você poder calcular. Se você informar só a base, não vai informar nada. Mas no caso, por exemplo, que você quer só imprimir uma mensagem, você coloca parênteses vazio, né? Então ele vai só o parênteses aqui vazio, e aí você vai colocar os seus comandos aqui na sequência. Então, além disso, tem que colocar 2 pontos. Se você não colocar 2 pontos, vai dar problema, né? Então, ele já vai dar erro porque ele entende, porque lá na syntax, né, que a gente falou da linguagem formal, né, lá no comecinho, né, do nossas aulas aqui, como você coloca o def, ele entende que você está definindo uma função, e junto com o def tem que vir um 2 pontos, porque você está definindo a função, e 2 pontos é o quê? Ó, minha função vai chamar cálculo da área. Aí, para mostrar para o programa que, então, né, o que vai ser o cálculo da área, você tem que colocar os 2 pontos, senão ele dá problema, né, ele vai dar erro. Eu vou colocar todos os comandos que eu quero executar, e por fim, eu coloco return com os parâmetros a serem retornados, se você quiser parâmetros. Se você não quiser parâmetros, você não precisa nem colocar return. Se você não, só quiser, por exemplo, imprimir uma frase qualquer, você não precisa nem colocar o return. Ele vai fazer todas as funções, né, todos os comandos. Acabou os comandos, ele volta para onde ele estava, foi chamado, né? Então, o return serve quando você quer. Se você não colocar o return entre parênteses a variável que você quer que retorne, aí você não vai ter resultado nenhum na sua programação, né? Não vai funcionar, né? Então, se eu quero, por exemplo, no meu programa principal, eu quero chamar a função área e eu não coloco o return e o parâmetro da área, aí ele não vai retornar nada, ele não vai retornar função nenhuma. O que é importante, né? Para você usar a função, você tem que defini-la primeiro. Seria o mesmo caso, por que a gente tem que chamar a função matemática? Porque, né, colocar lá o import math. Porque ele vai importar todas as funções matemáticas que são definidas nessa categoria math. Então o que acontece? Se você não importar, dá erro, a gente mostrou isso, né, nos nossos exercícios dos vídeos anteriores. Aqui acontece a mesma coisa. Para você, então, qual vai ser a lógica sua de programação, isso já falando de uma programação mais complexa. Você vai definir todas as suas funções primeiro,
para depois você começar a sua programação de fato. Por quê? Porque aí quando você começar a sua programação de fato, as suas funções já foram definidas, e aí ele chama a função que já foi definida. Se você fizer o contrário, ele vai dar erro, porque ele vai achar que o que você está chamando não é uma função e sim uma variável que não foi definida. Né? Então, isso aí você pode fazer o teste para você ver. Né? Para chamar a função, basta digitar o nome. Então, digamos que a minha função área seja área AC, seria a área do círculo. Né? Aí eu vou definir lá def, né? Def, aqui, então eu definir def, área do círculo, o parâmetro que é o raio, né? 2 pontos, e aí eu vou fazer a conta aqui, depois eu coloco return o AC, que é o que eu quero, né, que é o parâmetro que eu vou calcular. Não necessariamente tem que ser o mesmo nome daqui, né? Então eu posso vou colocar AC maiúsculo só para diferenciar. Então o que acontece? Eu quero, né, já definir a função, eu quero chamar a função AC, eu venho e coloco AC entre parênteses 5, ele vai calcular para mim o raio, né, a área, né, desde que eu faça as fórmulas corretamente, isso que eu quero dizer. Bom, outro ponto, você tem que ter em mente, como eu disse, a sequência da programação. Né? Se você esquecer disso, você não faz uma programação efetiva. Como é que o Python executa essa sequência? Ele vai de cima para baixo, por isso que a gente tem que definir as funções primeiro, né? Antes de usar a função, tem que definir ela. Então ele vai, né, de baixo para cima. Tem uma função, ele vai lá na linha da onde está definida a função, então ele volta lá para a função. Então é mais ou menos assim. Digamos que eu tenho aqui uma programação, deixa eu voltar aqui para minha tela. Eu tenho aqui o def1, def2 e por aí vai, né? E aí lá na linha, sei lá, 50, então tem um monte de funções aqui. Então no programa o que ele faz? Ele vem para essa linha, é função, então pula para outra. É função, pula para outra. E assim vai. Chega aqui na 50, ele fala, tem um print aqui. Então o que ele faz? Opa, isso aqui eu tenho que executar. Então ele vai executando, executando, executando. Aí chega uma hora que tem lá a função 1, por exemplo. Né? Ele chama a função 1 aqui, que eu chamei de função 1. E aí o que ele faz? Ele volta para essa linha aqui, executa tudo que está aqui. E depois ele volta para essa linha, digamos que aqui era a linha 60. Ele volta para a linha 60 e continua a execução do programa. Né? Então isso você tem que ter em mente, que é importante você não esquecer disso, né? Por isso que você tem que definir primeiro as funções, né? Agora a gente vai então fazer aqui um exemplo. Esqueci de um outro ponto aqui, ainda tem na apresentação. Outros pontos importantes. Você pode chamar a mesma função sempre que precisar. E por que é importante, ou qual que é a vantagem da gente definir função, né? Você pode chamar dentro de uma função, chamar outras funções. Então você pode fazer funções mais simples, que nem é o caso da área, da área do círculo, área do triângulo, área assim por diante. E aí você tem um cálculo que envolve áreas, por exemplo, você pode criar uma função mais complexa com base nas funções já definidas. Né? Então você define várias funçõezinhas e esse princípio a gente comentou até nos vídeos lá no começo, que é importante você ter em mente que a programação aqui, quanto menos melhor, né? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais simples você conseguir fazer a resolução do problema, melhor. Então você pode pegar um problema complexo e dividir ele em problemas bem pequenos, de tal forma que cada problema pequenininho ele é fácil de resolver. Então se você define dessa forma várias funções, mesmo que seja uma função entre aspas besta, que é só multiplicar uma variável pela outra, mesmo que seja só isso, você depois pega esse resultado e joga dentro de outras funções ou dentro do próprio programa, né? E isso facilita uma resolução maior, porque esse cálculo, né, digamos, da área do retângulo é um cálculo simples, né? Então a gente fez uma programação simples, mas só que às vezes eu tenho, né, dentro de uma vamos dizer lá lá na mecânica dos fluidos, por exemplo, né? Você precisa calcular, por exemplo, a velocidade do escoamento. A velocidade do escoamento está relacionada com a área da seção transversal, que no caso de tubulações costuma ser circular. Então, ou seja, você já calculou, então você vai calcular, vai fazer uma função para calcular a vazão, mas você já fez a função para calcular a área. Você só chama dentro dessa função a função cálculo de área.
e com isso você ganha, ou seja, você tem um problema um pouquinho mais complexo. Aí você fala, mas calcular a vazão é beleza, é fácil também, mas só que aí você tem a equação da continuidade, que usa a vazão. Aí você tem a equação da energia, que vai usar a velocidade que você precisa calcular. E assim por diante, ou seja, você vai tendo problemas mais complexos, mas que você dividiu ele em problemas mais simples. Essa é a grande vantagem do uso das funções. Voltando aqui então para a apresentação, as variáveis definidas na função, como eu já comentei, não são reconhecidas pelo programa principal, né? O programa principal é uma coisa, função é outra. Ele deixa o programa mais enxuto, como eu já comentei, e a função, uma outra vantagem, né? Ela pode ocultar, né, computações mais complexas para o usuário, né? Então, às vezes você quer, digamos que você está desenvolvendo uma programação aonde você vai vender isso, né? E aí você não quer entregar de mão beijada, vamos dizer assim, né? Né? Como que as contas são feitas, por exemplo. Né? Então seria uma maneira de você destrinchar, vamos dizer assim, a resolução do problema, né? Bom, e agora a gente vai então aqui, vou chamar aqui o Python na tela para a gente poder fazer umas brincadeiras aqui com a programação, né? Deixa eu só chamar aqui então a programação. Bom, de novo, né? Aqui a gente já pode começar a definir a nossa, fazer já as programações, né? Então eu clico aqui em File, eu vou pedir um novo arquivo, vou botar aqui um novo arquivo. Aqui é o que eu já estava fazendo alguns testes aqui antes, né? Então por isso que está esse tanto de coisa escrito aí. Então o que que eu falei, né? A gente quer definir uma função, né? Eu coloco o def, eu vou colocar a função p, só de p, que eu quero só imprimir uma linha, né? Então eu vou colocar 2 pontos. Quando eu dou Enter, veja que ele já dá um espaço aqui pra gente, ó. Então tudo que tiver aqui nesse espaço ele vai entender que é para você, que se refere a tudo que está definido dentro da função do Python, né? Dentro dessa função P, né? Essa função P aqui, só para a gente saber do que se trata, essa função P, ela é a função P é igual à função imprimir, imprimir linha. Então nessa situação aqui, lembrando, né, que eu coloco o hashtag aqui, o Python entende que é um comentário, né? Então eu quero colocar aqui uma linha print, eu só quero pular a linha, por exemplo. Se eu fizer aqui, ele vai, né, eu estou mandando salvar aqui, né, eu apertei o F5, né, o F5, ou eu venho aqui em Run e faço isso, eu vou calcular aqui, então isso aqui vai ser a função criando função, né, função aula, só para a gente diferenciar dos outros exercícios. Veja que ele não fez absolutamente nada, né, porque eu só rodei a função print e nessa minha programação, então não tem nada demais, né. Então, digamos que é só isso que é a minha função, eu quero imprimir uma linha, né? Então, print eu tenho que, né, se eu colocar de vazio, ele vai só pular uma linha, né? Digamos que eu quero, se eu executar aqui, na minha linha aqui, se eu colocar P, né? Veja que, como eu já estou rodando o meu programa, quando eu digito P, e coloco aqui o parêntese, ele já me mostra quais são os atributos. Da mesma forma que ele faz com as funções que são inerentes do Python. Né? Por quê? Porque já está definido. Uma vez que eu rodei o meu programa aqui, é o que está rodando agora. Veja que aqui, ó, ele é o que ele está rodando, o que eu chamei aqui, a função aula.py. PY é o final, né? A extensão dos arquivos do Python. Né? Então, se eu digitar P aqui, ó, e a função, ele simplesmente pula a linha. Veja que aqui tem uma linha em branco. Vou colocar só uma frase, só para a gente diferenciar aqui, né? Programa, função. Pronto, vou rodar de novo. Bom, ele também não está fazendo nada, por quê? Porque a minha programação não faz nada. Mas se eu der um P, abre e fecha parênteses, aí lá, ele imprimiu a frase que estava lá na função programa. Então, ou seja, na minha função P. Então, assim, isso aqui é um exemplo bem simplesinho mesmo, né? Só para gente exemplificar o uso da função, né? Digamos que eu quero definir agora a função, eu já fiz aqui, a função cálculo de área, né?
Então, primeira coisa, a área do círculo, né? Então, já estou, né, copiei aqui, já, só para a gente ganhar tempo. Então, o que eu fiz aqui? Aqui é uma outra função. Nesse caso aqui, o import matemática, ele faz parte da minha função, do meu programa principal. E aí, se eu simplesmente rodar aqui, ele vai, né, vai salvar, não vai executar nada. Por que ele não vai executar nada? Porque não está pedindo, programação não está pedindo nada. Mas, de novo, se eu pegar P e colocar aqui, ele vai pular uma linha para mim, ou nesse caso vai imprimir a frase que está lá, que a gente colocou programa função. Se eu simplesmente digitar agora a função AC, que é a minha função diária, veja que ele coloca R porque é o tributo. Eu quero calcular quanto é a área de um, raio, né, de um círculo de raio 2. Digitei, ele já calcula para mim 25,13, né, porque eu fiz a definição. Ele só funciona porque eu estou rodando esse programa agora, né, veja que ele coloca essa divisão aqui. Então, tudo que eu acabei de rodar, ele vai calcular. Se eu pegar de novo, se eu pegar de novo aqui P, ele imprime. Opa, fiz errado. P. Ele. Fiz alguma coisa errada aqui. P. Agora sim. Aí ele imprime, pega de novo, chama a função que eu chamei a função P aqui. Então isso é a parte importante que eu falei, né? Veja aqui, eu posso importar a função matemática tanto fora do meu programa, no meu programa principal, que é o que eu recomendo, como na função que você for definir. Se eu colocar a função aqui dentro, o import aqui, o que vai acontecer? Ele vai, se eu quiser, vou rodar aqui o programa. Se eu rodar aqui de novo a AC de 3, ele vai calcular a área, de um círculo de raio 3. Calculou para a minha área. Mas se eu quiser calcular o valor de π, aí eu teria que falar maf.pi. Veja que ele dá erro, porque ele fala que maf não está definido. Por que disso? Porque eu defini a função maf dentro da minha função. Né? Eu importei, aliás, a minha função maf dentro da função. Ela só funciona aqui. Se eu voltar lá para onde estava, colocar aqui, vou rodar de novo. Então, o que vai acontecer? Nesta situação, agora, se eu colocar maf.pi, ele já me dá o valor. Então, por isso que se você for definir, né, várias funções, né, que você vai usar as funções matemáticas, defina a função matemática no programa principal, porque aí você definiu uma vez só e ele vai rodar em qualquer lugar do seu programa, incluindo as funções. Se você definir nas funções, como eu disse, função não faz parte do programa principal. O que está definido na função está definido só na função. Né? Então, esse é um ponto importante. Como eu comentei lá da questão do retorno, né, voltando aqui para o meu programa, então eu defini aqui o import matemática, o port maf, né, ele vai importar as funções matemáticas. Aqui no caso só estou usando para pegar o valor de π, né, para pegar o valor de π exato, né, em vez de ficar digitando 3,1415, por exemplo, eu defino aqui a função π só para ficar mais fácil de escrever depois. Né? Isso digamos, poucas linhas não faz muita diferença, mas quando eu tenho muitas linhas de código, aí vai fazer bastante diferença. Então veja o seguinte, que eu coloquei o return aqui, né? Se eu simplesmente tirar o return, eu vou só colocar aqui um hashtag, que ele vai entender que isso aqui é um comentário e não vai executar. Então eu vou dar de novo aqui, né, a função, ele vai rodar normalmente, e se eu fizer agora, vou ver se vai dar certo aqui, eu quero a área circular de 4. Veja que ele não me mostra nada. Por que ele não mostra nada? Deixa eu dar a C para ver o que ele dá. Ele tá simplesmente, ele não retorna porque eu não foi dado o comando return. No caso, né, se você for observar aqui no programa principal não, o primeiro programa, no programa P, eu não tenho return aqui. Por que eu não tenho return aqui? Porque quando termina as funções, né, as linhas, ele já automaticamente volta para a linha da programação principal que ele estava. E nesse caso, então não preciso da palavra return aqui para dizer para o programa que acabou a função. Ele percebe que já acabou, porque o que o Python faz?
como eu disse, né, ele entende, se coloca def, ele entende que você está definindo uma função. Depois que você coloca, né, o parênteses aqui também é obrigatório, você coloca dois pontos, ele automaticamente coloca tudo alinhado. Tudo que está alinhado, ele entende que faz parte dessa função. A partir do momento que não tem mais nada alinhado e eu volto para cá, que nem é o caso do import, ele entende que esse import já é do programa principal e não da função EP. Então, essa que é uma vantagem da função da programação Python, que ela é mais enxuta, né? Em algumas funções, por exemplo, quando na faculdade, né, eu estudei o Pascal, né, a gente tinha que colocar uma série de coisas para mostrar que aquela função ali, por exemplo, o def aqui teria que acabar, já teria acabado, né? Já a programação Python ela é mais enxuta nesse sentido. Por isso que a gente comentou nos primeiros vídeos que nós fizemos, né? Se eu coloco aqui return e ao invés de eu colocar AC, eu coloco, por exemplo, o R, o que vai acontecer? Eu vou rodar aqui só para vocês verem. Então, eu vou dar aqui um AC de 3 e ele volta para mim o 3. Por quê? Porque eu errei na variável que eu quero que retorne aqui. Então, se eu coloquei aqui o R ele entende que é o número da função que eu vou colocar, né? E esse valor eu posso alterar do jeito que eu quiser, né? Que nem eu já fiz o exemplo de 3, 4, 5 e assim por diante, né? Então, o que acontece aqui? Se eu simplesmente colocar o return R, ele vai pegar o valor que foi digitado. Se eu mudar aqui para valor de π, por exemplo, e rodar de novo, por mais que ele faça a conta, AC de qualquer número que eu colocar aqui, AC de 1, ele vai me devolver o valor de π. Por quê? Por que vai devolver o valor de π? Porque eu errei na minha lógica de programação. Aqui é um erro de semântica, né, que a gente fala, né? Então, não é o π que eu quero que retorne, eu quero que retorne o AC. Então, eu tenho que colocar aqui AC para ele retornar o valor correto, né? Então, isso seria, então se eu digitar agora AC 2, aí ele vai, opa, errei aqui mudei aqui. E aí ele calcula para mim, né, 25,132,74 e por aí vai, né, que seria o valor completo. Eu não estou arredondando, não estou fazendo nada, né, estou só simplesmente calculando. Ele vai mostrar todos os dígitos que o Python costuma utilizar, né? Então você veja que a definição aqui da função é bem tranquila e só tem o pulo do gato aqui, está na questão do return, né? Se você não colocar o return, ele não retorna valor. Se você colocar o return e colocar o parâmetro errado, ele vai voltar, ele vai calcular outra coisa, né? Ele vai voltar outra coisa que você queira, né? Que não é o que você quer, né? Então esses são os pontos chaves, né? Então assim a gente finaliza. Quero saber de você o que você achou desse vídeo, deixa nos comentários aí. Se tiver alguma sugestão também de temas, fica à vontade. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.